seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 13 de março de 2015, 17 horas. Aqueles que somente nos assistem pelas reprises ficaram frustrados. O programa passado não teve condições técnicas de ser reprisado. Quero apenas registrar que compareci ao canal no horário certo e realizei o programa com todas as dificuldades inerentes a um horário que é preenchido praticamente sozinho. Apenas com a colaboração dos técnicos do próprio canal, que por sinal me prestam um serviço extraordinário, muito bom. Esperamos que o transtorno não se repita e pedimos que os telespectadores nos desculpem a falta. Essa falha, a falha é nossa, a falha é de todos, a falha, enfim, são coisas circunstanciais. Cuidando da imagem e do som, hoje nós temos a presença sempre bem-vinda dos nossos amigos Stefan e João Luiz. Com eles na técnica nós temos a certeza que tudo vai correr bem. O tema de hoje será: calar pode ser lucro. Todos nós operamos com risco quando metemos a colher na vida alheia, embora as consequências resultem diferenciadas. A sagrada liberdade dos filhos de Deus não pode ser violentada. Se o próprio Pai Celestial respeita o livre-arbítrio das pessoas, qual a nossa autoridade para questionarmos a livre escolha dos outros? Percebam palavras do nosso Rabi em João 12, versículo 47. Eu não vim para salvar o mundo. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Estas palavras foram pronunciadas pelo próprio Jesus, que em todas as circunstâncias é o único que pode atirar a primeira pedra. Jesus é impoluto, transparente, perfeito de corpo e alma. Isto já deveria ser um freio inibidor para nos lecionar paciência. É característica do terráqueo, porém, a teimosa propensão de bisbilhotar, descobrir deslizes e lançar pedras nos adversários. Tem sido atividade prazenteira. Muitas vezes a maledicência adquire tom de pilhéria, e nem por isso ela acarreta menos dissabores. Escutem algumas frases de personagens importantes, e vocês concordarão comigo, o quanto foram demolidoras. Ele falou durante 1 hora, exclamou alguém, mas ninguém conseguiu descobrir o assunto que tentava esclarecer. E outro figurão disse: se este gajo tem alguma ideia na cabeça, tal ideia deve se encontrar presa em penitenciária de segurança máxima. Ir a uma festa com a esposa é o mesmo que pescar na companhia do fiscal de caça e pesca. E tem aquela reação do sacerdote que fez um desabafo lamentoso. Eu disse sempre que os pobres eram bem-vindos a esta igreja, mas também não precisavam exagerar. Pela coleta de hoje, parece que somente os pobres compareceram. Percebam, meus caros,
que tudo é motivo para ácidos comentários. Nada escapa ao gozador implacável que se encontra em todas as classes sociais. Comentário maldoso pode ser agressão de consequências funestas. Harold Ickes satirizou o importante vulto do New Deal. Ele foi menino prodígio, escreveu Harold. O problema é que continuou sendo menino quando já não era mais prodígio. Vejam só, gozadores de alto escalão sabem usar as palavras para tornar as críticas ainda mais ferinas e demolidoras. Ai de quem caísse na alça de mira de Winston Churchill. Ele sempre foi temido adversário, pois tinha uma língua que não perdoava o menor deslize de quem estivesse por perto. Certa vez, um político eminente acabara de pronunciar um discurso inflamado na Câmara dos Comuns. Os jornalistas pediram a opinião de Churchill sobre o que dissera o orador. Churchill respondeu imediatamente: Sir Anthony é um gênio, esclareceu Churchill. Ele tem capacidade para comprimir uma gotinha de pensamento num oceano de palavras. A briga entre os dois foi longe e foi feia. Era difícil conter o temperamento escarnecedor do primeiro-ministro Winston Churchill. A bisbilhotice é tão universal, meus caros, quanto comer e dormir. A intensidade do mexerico, todavia, revela o grau de nossas fraquezas neuróticas e pode ser um retrato do nosso íntimo. Estes fatos têm sido estudados no que concerne ao hábito de intrometer-se na vida alheia. O Dr. Gordon Allport, psicólogo, diz o seguinte: o tipo de bisbilhotice que desperta a atenção de sua vizinha é índice seguro dos próprios receios e culpas. Aquela senhora, com certeza, nutre inconsciente desejo de ser infiel. Quase todas as ansiedades podem projetar-se na forma de mexericos. Se a fulana de tal insiste em revelar casos de infidelidade conjugal das amigas, ela pode estar extravasando sentimentos de culpa. De todas as formas, a insistência no assunto tem a ver com algumas fraquezas represadas. Quando a bisbilhotice envolve preconceitos raciais ou religiosos, isto revela a busca de bode expiatório para esconder insegurança. Sendo tão metida a religiosa, Dona Judite deveria ser menos queixumeira. É crítica recalcada de Dona Guilhermina. Quando todos enxergassem o lado frágil da Dona Judite, os familiares da Guilhermina reconheceriam seus méritos na expectativa dela. Ela queria destruir a outra para crescer. Ela queria afastar a outra do caminho para ocupar o espaço. Por isso, Guilhermina não desperdiçava oportunidade de ressaltar os pontos fracos do caráter da colega. Guilhermina usava Judite como espécie de tapete mágico para erguer-se da mediocridade de uma vida vazia. Quando nos entregamos à maledicência, estamos procurando afirmar o nosso ego social. Saber das coisas, segundo os psicólogos,
aumenta a nossa importância, fornecendo nítida sensação de crescimento do ego. Este papel destacado ainda se torna maior quando o nosso ouvir dizer serve para denegrir alguém que se encontra acima de nós na ordem do dia. Fica a impressão de que ao derrubá-lo do pedestal, nós crescemos. E não é verdade. Em boa parte de nossas investidas, o que mais conta é o lucro de satisfação íntima muito maior do que o aspecto puramente social. Pessoas que não têm caráter nem coragem para enfrentar suas falhas, procuram bodes expiatórios naqueles que os cercam. E nesses que os cercam, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do Stefan, o nosso site já está na telinha. E nós convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, Stefan. E voltaremos ao tema. Calar pode ser lucro. Fulano faz isto ou aquilo, são palavras que lançamos aos ventos para afastar o risco de sermos desmascarados. É uma espécie de subterfúgio às avessas. Enterrar a cabeça na areia, deixando o resto do corpo visível. Projetamos em outros as coisas que não apreciamos em nós. E permanece o maltrapilho hostilizando o esfarrapado. Todos seriam bem mais coerentes se usassem compaixão nos comentários. Isto é possível, diz um anarquista. Mande amputar a língua. É a sugestão dele. Tal coisa não seria a solução, porém. Mas existem maneiras seguras de superar o flagelo social causado pelo linguarudo. Peça provas do acontecido, meu amigo. Não passe adiante a notícia sem a devida comprovação. Verifique até que ponto o preconceito anima o divulgador. Cautela em dobro em caso de exaltação generalizada sobre o assunto, de natureza racial, política ou religiosa. Não acompanhe a onda. Mantenha-se firme nos seus paradigmas, porque aquela nuvem será carregada, tarde ou cedo. Nada daquilo é definitivo, tudo é provisório. Aprenda a reconhecer as suas falhas, não permitindo que elas interfiram na apreciação do caráter do seu próximo. Quando você amadurecer pelo conhecimento e aceitação de sua própria pessoa, cessará o desejo de procurar bodes expiatórios. No dia que finalmente entendermos que será indispensável amarmos nossa própria pessoa, apesar dos defeitos, neste dia nós repudiaremos mexericos. Quem se ama, ama também aos outros. E o amor exclui condenações. Não seremos mais joguetes de uma língua perniciosa. De tudo o que foi dito, ninguém pense que o sexo feminino carrega o fardo de campeã de falatórios, como algumas pessoas dizem. Não é verdade. Não é o que dizem as pesquisas e os estudiosos. As pesquisas mostram que homem e mulher
não são diferentes quanto ao hábito de bisbilhotar. A curiosidade mórbida é o traço igualmente marcante de ambos os sexos, porque nós somos humanos. Ficou também demonstrado nas pesquisas que as pessoas ocupadas, tendo mais fontes de informações, espalham mais mexericos do que as desocupadas. Também é questionável a afirmação de que não há fumaça sem fogo, cujo enunciado tem servido para justificar o falatório. Os pesquisadores concluíram que onde há fumaça pode se esconder inúmeras vezes um mentiroso de carteirinha forjando conclusões desabonadoras. Vejam só, eu disse forjando. Isto significa armando arapucas para o próximo. Todo ego doentio parece que se alimenta de novidades deprimentes e, na ausência de ocorrências, ele as fabrica. Existem figurinhas que não suportam viver distanciados de mexericos. É uma espécie de licor, doce como o mel para muitas pessoas. A propósito, nós encontramos opinião bastante original. Escutem o depoimento de um grande intelectual sobre Freud. A opinião dele é tão polêmica que nós relutamos em usá-la nesta nossa palestra, e somente a posição ilustre do comentarista conseguiu romper a nossa indecisão. Escutem o que escreveu o eminente poeta Robert Frost sobre os trabalhos de um cientista famoso. Ele disse: Freud errou completamente ao considerar o sexo como motivação fundamental dos seres humanos. É o famoso poeta Robert Frost quem diz isso. E ele completa o seu pensamento. A paixão dominante entre os seres humanos nunca foi o sexo. A paixão dominante nos seres humanos é intrometer-se na vida alheia. Vejam só, meus caros. Este é o prazer maior de nossa raça, segundo Robert Frost. Para novo bairro residencial de uma grande cidade, os moradores bolaram um projeto ambicioso, uma escola para crianças que as mantivessem protegidas até a adolescência. O calendário marcava o ano de 1964 e a cidade era São Paulo. A política, na época, se encontrava à beira de um confronto entre grupos irreconciliáveis. Simpatizantes e adversários do comunismo se hostilizavam, dividindo a opinião pública e fazendo crescer a temperatura social. Pois saibam, meus caros, que este clima partidário de repente atingiu a instituição benemérita ainda no nascedouro. Florinda Aguirre, uma das fundadoras, tinha como certa a sua nomeação para diretora da futura escola. De repente, porém, apareceu a doutora Sônia Azevedo e os membros do conselho, impressionados com sua competência, reconheceram a sua liderança. Dona Florinda Aguirre enxergou naquele gesto dos conselheiros uma quase certeza de que a recém-chegada seria escolhida para a direção geral. E a dor de cotovelo começou a maltratá-la. A ascensão da rival foi encarada como injustiça, pois ela era uma das fundadoras.
enquanto a outra não passava de alguém de última hora. A dor de cotovelo maltratou tanto Dona Florinda que ela não conseguiu administrar aquela ideia de que outra pessoa mais preparada ia tomar o seu lugar. No ponto que as coisas chegaram, ela teve certeza de que a doutora Sônia ocuparia o cargo que lhe pertencia por direito. Naquele instante, ela decidiu fazer alguma coisa para reverter a situação. E o cérebro daquela mulher ficou entregue aos obsessores do astral inferior. Ela não deixaria barato a rejeição do seu nome. Dona Florinda visitou a amiga, que era militante ferrenha contra o comunismo, e deixou escapar maliciosas insinuações. Contaremos o resto desta história no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Se Jesus chamou Herodes pejorativamente de raposa e aos sacerdotes de sepulcros caiados, terá Jesus falado mal do próximo, contrariando a lei? É a pergunta do Zé das Quantas. E eu respondo: pessoas públicas, sacerdotes e políticos corruptos fazem parte de uma outra cartilha. São castas diferentes, porque aquelas castas representam exemplos para o povo e é preciso demovê-las de propósitos maus. A voz indignada das ruas precisa se manifestar com liberdade e Jesus simplesmente engrossou o brado dos descontentes. Então nós temos que seguir Jesus quando se trata de pessoas públicas que precisam ser enquadradas. Para ser boi de tourada, meus caros, é preciso ter o couro grosso para suportar aquelas bandarilhas que lhes pegam no couro forte. Político que não gosta de críticas, não se candidate ou seja honesto. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje: calar pode ser lucro. Para alcançar o resultado desejado, naquele caso que começamos a contar no bloco anterior, Florinda feriu o ponto mais sensível da amiga Estela, suas convicções políticas. A doutora Sônia deve ter uma coleção de filmes russos, pois patrocinou dia destes a exibição de um comentário sobre a prosperidade atrás da cortina de ferro. Estela, sua interlocutora, recebeu a notícia com vivo interesse e deixou registrado o lembrete. Por cima do ombro da amiga, a Florinda leu o que fora escrito: investigar a doutora Sônia. Florinda saiu satisfeita com sua conspiração maquiavélica contra a Sônia. Ela sabia que, por menos estressante que fosse o resultado da revelação, a doutorazinha iria passar maus momentos nos subterrâneos da repressão política. Suspeita é alguma coisa que gruda na vítima como craca em cascos de navio. Não foi inventado ainda um solvente capaz de dissolver aquele grude.
A dúvida sobre inocência e culpa sobrevive mesmo depois de apresentadas as mais fundamentadas provas. Estela sempre mantivera estreitas relações com grupos de conspiradores que se intitulavam Guardiões da Liberdade. Sua palavra tinha peso entre eles, e uma denúncia de sua parte alcançava de imediato os escalões superiores. Florinda fez mais ainda. Ela revelou o segredo muito discretamente, é claro, para a dúzia de colegas do projeto educacional. Por favor, não conte para mais ninguém, mas um passarinho me disse que a doutora Sônia vai ser chamada para entrevista lá em cima. Por favor, não espalhe a notícia para não prejudicar a nossa colega, mas a coisa está feia para os lados dela. Todos os detentores do dito segredo espalharam a novidade para mais uma dúzia, como é normal entre humanos, e tudo terminou dentro das previsões. Espalhar a notícia era o propósito de Dona Florinda, e seu plano dera certo. Sônia viu-se inteiramente envolvida pelas insinuações, sem mesmo conhecer a origem de onde provinham os factoides. E ela não teve mais sossego. Mentiroso de carteirinha pode criar história falsa sobre boatos que não se confirmam, mas que podem causar estragos. Uma fábrica de doces em São Paulo quase teve que fechar as portas quando alguém disse que um leproso estava lá dentro manipulando as guloseimas. Era ele que colocava dentro da caixa as guloseimas. O boato se espalhou, apesar da publicação de relatório médico sobre o estado de saúde dos trabalhadores da empresa. O tempo se encarregou de trazer o esquecimento do incidente, mas os prejuízos, meus caros, foram incalculáveis. Nesta altura do nosso bate-papo, eu pensei que o Crispim dos Anjos estava ausente, mas não, ele está por aí. A verdade é que ele está na área e a sua pergunta faz sentido. Getúlio, você não acha estranho que apóstolo de Jesus tenha sido tão maledicente como qualquer um de nós mortais? E o Crispim abre a Bíblia e recorda o dia em que Maria Madalena usou o perfume de nardo para ungir os pés de Jesus. Judas Iscariotes, escandalizado, exclamou: por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros em benefício dos pobres? E o Crispim apontou exatamente o comentário do apóstolo João, quando diz: e isto ele disse, não porque tivesse compaixão pelos pobres, mas sim porque era ladrão e, carregando a bolsa, tirava o que dela se lançava. João 12, versículo 6. Getúlio, pergunta o Crispim com o dedinho espetado na minha cara: será lícito um apóstolo chamar o próprio colega de ladrão, Getúlio? Não estaremos diante de um péssimo exemplo até para o mundo de hoje? Depois dessas palavras duras, como ficaram as relações entre o evangelista João e Judas? Com certeza, meus caros, o mal-estar deve ter destruído aquele clima harmonioso que Jesus sempre procurou conservar entre os assessores. Ninguém consegue suportar sem revolta este apelido demolidor de ladrão. Ladrão não é brincadeira, não. É um peso. É aquilo que eu sempre disse, meu caro Crispim: perfeito somente Jesus.
Ninguém esqueça que este mesmo apóstolo João sugeriu a descida de fogo do céu para castigar uma aldeia samaritana, naquele caso que negaram pousada para Jesus e os discípulos. Também neste caso, o apóstolo João transgrediu as leis divinas, agredindo verbalmente o seu irmão de fé, chamado Judas. Mesmo depois de 3 anos de convivência, vejam só, mesmo depois de 3 anos convivendo ali cotidianamente, os 12 assessores de Jesus ainda se davam o desfrute de bisbilhotar e agredir os outros com palavras torpes. Tem razão o Crispim. Eu concordo que o apóstolo João, neste caso, pisou na bola. Em carta aos seguidores, o apóstolo Tiago, de certa forma, suavizou este clima de controvérsia quando recomendou respeito pela privacidade, com palavras bastante inteligentes, com palavras bastante sábias, com palavras norteadoras. Se alguém pisa na bola, a atitude do cristão autêntico é advertir discretamente o transgressor, mas sem nunca humilhá-lo. O apóstolo Tiago foi claro: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal ou julga seu irmão, agride a lei. Ora, se questionas a lei e não a observais, e vos arvorais em juiz, ignorais porventura que um só é legislador e juiz, está lá em cima, este que pode salvar e fazer perecer. Com que autoridade pretenderemos nós condenar o nosso próximo? Tiago 4, versículos 11 e 12. Com estas palavras, Tiago redimiu a indiscrição do seu irmão João Evangelista. E nestas mesmas palavras de Tiago, então, nós encerramos mais este bloco para os comerciais do canal. Voltaremos daqui a pouco. Por favor, fique onde está e continuaremos conversando. Muito obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. Dia 20 de março, próxima sexta, o tema será: Filho de Deus ou bastardo? É uma pergunta. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Calar pode ser lucro. O carro em uso de serviço do tribuno Marcelo, naquela manhã, transportava sua esposa e sua filha na direção do porto de Ostia, em Roma. A família recepcionava parentes que chegavam de longe para visitá-los na luxuosa residência do comandante da guarda pretoriana. 2 cavalos árabes troteavam, arrancando fogo das pedras. De repente, uma ave de rapina, com asas enormes, desceu sobre os cavalos, como bólido que caísse dos céus. Embora treinados para situações de risco, a parelha de animais disparou descontrolado, ladeira abaixo, indiferente aos gritos do cocheiro. A situação tornou-se, num átimo de segundo, desesperadora e sem alternativas. Que fazer? Jonatas, pela graça de Deus, encontrava-se atento e seus olhos captaram de longe a iminente tragédia.
Cavalos correndo em disparada dificilmente são contidos. Era necessário um plano de emergência. Jesus, me ajude, por favor, gritou Jonatas, pedindo a proteção divina. Correu quanto pôde e aproveitou a árvore, cujos galhos cresceram para os lados da estrada. Aqueles galhos em cima da estrada. E daquele galho ele saltou sobre um dos cavalos enlouquecidos e, com risco da própria vida, com palavras tranquilizadoras, ele conseguiu aos poucos ir apaziguando aqueles animais. As duas passageiras em pânico gritavam apavoradas. Tudo não passou de um susto, garantiu Jonatas, pouco depois de parar a carruagem com grande dificuldade. E ele mesmo se ofereceu para protegê-las no resto do percurso. Deste incidente, meus caros, nasceu uma grande amizade entre aquelas duas famílias. A filha de Jonatas, Lavínia, fez amizade com Lívia, filha do tribuno Marcelo, ignorando encontrar-se em campos opostos. Jonatas era cristão. Marcelo era o comandante da repressão contra o cristão. Denúncia anônima revelara a próxima reunião, com presença de Paulo e Pedro, em reunião secreta nas catacumbas de Roma. Ave César, bradou Marcelo, dirigindo-se ao imperador. Temos tudo nas mãos, dia, horário e local. É só cercá-los e daremos um golpe de morte nestes seguidores deste tal Jesus. O imperador, satisfeito, sorriu, agradecendo Marcelo por aquela grande novidade, porque os cristãos, segundo a política de Roma, estavam incomodando. E o imperador disse: sem a liderança de Paulo e Pedro, o cristianismo deles vai desaparecer. Realmente, naqueles primeiros tempos, meus caros, a ausência de liderança seria catastrófica. Somente um milagre conseguiria salvá-los do desastre. E o milagre aconteceu. Lívia ouvira conversa dos pais e, na ingenuidade própria da infância, confidenciou à nova amiguinha Lavínia o fim dos cristãos. Este transtorno de Cristo e Jesus e aqueles que estavam incendiando Roma, tudo isso iria acabar naquela semana. Papai vai pegá-los no esconderijo onde conspiram, disse Lívia. Tudo foi descoberto pela guarda pretoriana. Lavínia chegou e imediatamente repetiu as palavras de Lívia aos ouvidos do pai, que também seria preso nas catacumbas de Roma, naquele dia. Quando os legionários fortemente armados chegaram ao recinto denunciado, encontraram apenas algumas crianças cantando hinos de louvor. Pedro e Paulo, alertados por Jonatas, ministravam noutro canto da cidade. De adultos, apenas a orientadora das crianças apareceu para atendê-los. Vexados e constrangidos, os soldados se afastaram. O comandante da operação ficou em maus lençóis. Ele havia garantido a César o extermínio dos cristãos e agora nem imaginava o que lhe poderia acontecer. Alarme falso, esclareceu o tribuno Marcelo, desanimado. E todos se afastaram em silêncio, como se tivessem perdido uma guerra.
Vejam só o quanto o nosso Pai Celestial é detalhista e atencioso. Não fosse a participação corajosa de Jonatas naquele incidente, e todos os planos terminariam frustrados. Lavínia jamais se aproximaria de Lívia. Os apóstolos Paulo e Pedro seriam crucificados antes de sensibilizarem corações ainda não cristalizados pela fé. A missão apostólica teria sido abortada por falta de raízes. O Altíssimo se encontrava atento, porém. Percebam que tudo segue a diretriz traçada pelo nosso Deus. Quando alguém se dispõe a servi-lo, espontânea e desinteressadamente, supre todas as lacunas. Deus supre todas as lacunas. Por que aconteceu aquele perigoso incidente, você pergunta? Estarrecido e perplexo, e a razão se desenha em sua mente. Você define o motivo de que a terra tremeu e explodiram raios. O Pai Eterno guiou aquela ave de rapina que assustou os cavalos. O Pai Celestial alertou e dobrou as forças de Jonatas para realizar a façanha de salvá-los. Como num quebra-cabeças, as pedras vão se encaixando nos lugares adequados e o resultado se transforma num painel perfeito. Podem os maledicentes distribuir dúzias de factoides, denegrindo a honra dos servidores de Jesus. Vejam que neste caso, Deus utilizou apenas 2 criancinhas, de classes sociais diferentes, que jamais teriam se encontrado. O ato heróico de Jonatas, num cenário de tragédia iminente, as uniu e elas se tornaram protagonistas do drama que protegeu Pedro e Paulo. Milagres deste tipo, meus amigos, continuam sendo realizados todos os dias. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima semana, como já falamos, estaremos aqui outra vez para apresentarmos o tema Filho de Deus ou bastardos? Convidamos a todos. E que Deus possa abençoar a todas as famílias, principalmente aqueles que estão sintonizados com este programa. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.